Pessoal, eu quero deixar 2 convites e uma devocional para nós nessa noite. O primeiro convite é Santa Ceia do Senhor, nesse domingo agora. Você não pode deixar de participar. Você que congrega, você que ama Jesus, você que crê na palavra de Jesus, na ressurreição, você não pode deixar de participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele volte, até que Ele venha, que no caso é a sua segunda vinda, quando virá consumar todas as coisas. E o segundo convite é que no mesmo domingo, depois da ceia na igreja, nós vamos ter ali o lançamento do meu 19º livro, que se chama Avivamento Pessoal segundo a Bíblia. É um tema que existe muito engano sobre ele, e por isso Deus me deu essa graça para escrever sobre ele, para que você entenda o que é o avivamento, porque nós precisamos desse avivamento no nosso espírito para nós vivermos para a glória de Deus e poder dar fruto, ok? Agora, o devocional que eu quero deixar, ele é breve. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 9, diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo eu já vi muitas pessoas lendo ele, interpretando ele como se fosse relacionado a bênçãos terrenas. No caso, o que o meu olho não viu, Deus ainda vai me dar aqui nessa terra. O que o meu ouvido não ouviu é o que Deus está preparando para as bênçãos materiais que Ele vai me dar nessa terra. Mas esse texto não está falando sobre bênçãos materiais, está falando sobre o céu. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o céu, a gente não pode nem mensurar como vai ser lá. Porque vai ser algo tão grande, tão mais intenso, tão mais maravilhoso, tão mais glorioso do que a gente pode pensar, que nós não temos palavras para descrever isso. João, quando tentou descrever o céu em Apocalipse, ele usa as linguagens que ele tem no arcabouço dele de linguagem. Ele vai falar sobre ruas de ouro, mas aquilo ali é o que ele entendia como algo muito superior. Mas o céu é muito mais do que isso, né? No céu não tem pecado, no céu não tem ladrão, no céu não tem doença, no céu não tem roubo, no céu não tem pessoas ruins, não tem estupro, não tem pedofilia, não tem ganância, não tem avareza, não tem inveja. Nós vamos estar com o Senhor dia e noite e é algo que não pode ser nem imaginado por nós. O que Deus tem separado para nós é algo muito rico. E eu quero deixar essa devocional porque o ano passado, no mês de junho, eu fiz uma cirurgia de grande risco. E foi necessário que eu fizesse, porque eu já estava com algumas outras patologias, né? E foi muito difícil para mim até ter que subir na sala de cirurgia ali, ter que subir no local onde ia ser feita a cirurgia, porque eu tinha dores assim fortíssimas no nervo ciático, mas eram assim, aquelas dores assim de você não aguentar andar, de você chorar para não gritar de dor. E foi difícil, eu cheguei e subi naquela mesa, né? A gente sabia que a preocupação era grande, naquele momento ali eu estava com um peso bem acima do peso que uma pessoa que ia fazer essa cirurgia poderia fazer. E eu me lembro então que depois que eles me ajudaram eu consegui deitar, né? A minha perna foi melhorando e o anestesista foi tentando pegar a anestesia no meu antebraço esquerdo, né? Enquanto isso tinha muita gente na sala, porque a cirurgia era de grande risco, então tinha muita gente na sala. E outra pessoa já foi assim, logo depois colocando uma espécie de aerosol, que eu sei que também serve para ajudar a pessoa ali a entrar no descanso. Mas o que acontece? Eu me lembro muito bem que quando eu tomei a anestesia, antes mesmo dela começar a fazer efeito, quando o rapaz colocou aquela máscara no meu rosto, o meu pensamento foi esse: Senhor, se eu for partir,
eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai cuidar da Angélica e dos meus filhos e que não vai faltar nada para eles. Todavia, eu fico em paz, porque se eu for para o céu agora, eu tenho certeza que eu vou desfrutar da maior bênção que o Senhor deixou para o ser humano. Então, ao mesmo tempo que o meu coração ficava triste por pensar que eu poderia não ver as pessoas mais próximas da minha vida, o meu coração se enchia de alegria se lembrando desse versículo que o que o olho não viu, o ouvido não viu, que penetrou no coração, que Deus tem preparado para nós. Eu sei que ninguém quer morrer, mas se chegou o nosso dia, nós podemos ter grande alegria, porque só o Senhor pode nos dar essa bênção tão maravilhosa. Então eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo da morte. Jesus venceu a morte. Não tenha medo do inferno. Jesus tem a chave do inferno na palma da sua mão. Não tenha medo de que o seu último dia chegue e você fique angustiado porque você não conseguiu cumprir os seus planos. Deus sabe a hora certa de tudo. Naquele momento ali, eu fiz essa oração, mas eu tinha certeza que o Senhor ainda me daria vida, porque Ele tinha falado comigo tempos atrás que eu ainda tinha várias missões para cumprir aqui na face da terra, na vida de muitas pessoas da minha família, ajudar muita gente ainda por meio do Evangelho. Então eu quero deixar isso para você. Foque na vida espiritual. Busque o reino de Deus em primeiro lugar acima de tudo. Porque se assim você o fizer, o seu coração estará tranquilo com relação às outras demais coisas na sua vida. Então, eu escrevi esse livro, que eu vou lançar ele na igreja, no dia de domingo agora, que é sobre esse avivamento pessoal, que é justamente para que a gente entenda uma coisa. Hoje em dia as pessoas estão muito focadas em buscar crescimento emocional, crescimento financeiro, crescimento físico, crescimento nas redes sociais, e tem ficado em último lugar o crescimento espiritual. Então, eu fui chamado para o ministério, como disse Charles Spurgeon, se você for chamado para o ministério, não se rebaixa a ponto de ser convidado para ser um rei. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de ambição na minha vida de fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Desses 19 livros que eu escrevi, eu disponibilizei 15 de graça, porque o meu intuito não é vender nada. Os cursos que eu dou, as aulas que eu dou, eu disponibilizo tudo de graça, e tudo que Deus faz na minha vida me sustenta através das pessoas. Muitas vezes elas fazem isso, outras vezes elas também aceitam o nosso pedido. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Nós precisamos voltar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai consertando as outras áreas da sua vida. Então, eu faço esse convite para você. Domingo, 19 horas, vai ter o culto na igreja, ceia do Senhor, vai ter o lançamento do livro e a gente vai ter comes e bebes ali no final. Então eu te espero lá. Deus te abençoe.